Muito boa noite, amigos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez reunidos para este encontro virtual, onde procuraremos entrar em sintonia com o nosso Mestre e Senhor Jesus, para que traga para nós os eflúvios salutares necessários ao refazimento de nossas fontes, nossos focos de energia, para que possamos, fortalecidos, seguir adiante, sempre buscando momentos de paz e de alegria, de convívio com os nossos irmãos, mentores e amigos espirituais, para os quais rogamos neste momento o amparo e a proteção, coordenados por nossa querida irmã Sheila, para a condução das atividades desta noite, na mais perfeita paz e harmonia, através da prece que Jesus nos ensinou, e logo em seguida, através do hino direcionado à nossa querida irmã Sheila, rogando a proteção generosa e amiga de todos os nossos irmãos benfeitores para a boa condução das atividades desta noite. Lembrando a todos que ao final do trabalho teremos a fluidificação das águas e o passe magnético. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois são vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, em nome de irmã Sheila, em nome de todos os amigos, mentores espirituais que nos acompanham e nos ajudam na coordenação das atividades do Centro Espírita Irmã Sheila, pedimos a permissão para dar por iniciadas as atividades desta noite, com a prece cantada à nossa querida irmã Sheila. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que
que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Para a nossa preparação do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 63, Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João, capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna, através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia, na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos agora a palavra ao professor Félix, que vai desenvolver o tema evangélico programado para a noite de hoje, para quem rogamos vibrações de muita paz, de muita luz, de muita ternura. Ao Mestre Jesus, rogamos ampará-lo nessa missão tão importante para todos nós. Meus irmãos, que o meigo Rabboni da Galileia continue nos abençoando hoje e sempre. Hoje nós temos um tema cujo título é A Religião sob a Ótica da Doutrina Espírita. Antes de passarmos a estas considerações à luz da doutrina espírita, gostaria de fazer uma reflexão a propósito do autor Saul Brandalize Júnior, autor do livro O Despertar da Consciência, da editora Teus. Vejamos, portanto, as considerações que este autor faz. Então, ele propõe o seguinte: religião, espiritualidade e filosofia de vida. A abordagem dele, portanto, é: a religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados.
A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A filosofia de vida é para quem quer evoluir e ser o seu senhor. A religião é para os que dormem. A espiritualidade é para os que estão despertos. A filosofia de vida é para quem quer aprender. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A filosofia de vida te prepara para saber falar, saber ouvir e saber esperar. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade dá paz, lhe dá paz interior. A filosofia de vida deixa sua essência lúcida. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz: aprenda com o erro. A filosofia de vida ensina que a vida é causa e efeito. A religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. A filosofia de vida te deixa iluminado. A religião não é Deus. Epa, a religião não é Deus, a não ser que seja o ateísmo, né? Que não termina em ismo, como protestantismo, catolicismo, espiritismo, né? Budismo. Mas vamos lá. Ele fez essa consideração e é digno de fazer reflexões a propósito. A religião não é Deus. A espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. A filosofia de vida está acima de qualquer Deus imaginário. É você consciente. E prossegue o autor. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A filosofia de vida liberta a visão ao nosso favor. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A filosofia de vida mostra e ensina o todo. A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras. A filosofia de vida é cósmica e universal. A religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. A filosofia de vida é causa de evolução. A religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade, você tem que buscá-la. A filosofia de vida apenas mostra e você escolhe o seu caminho. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A filosofia de vida não tem nada sagrado a não ser a busca de nossa luz interior. A propósito, lembremos de Paulo, né? Quando ele manifesta em uma das cláusulas lá das suas epístolas, de que temos que ler de tudo e reter o que for melhor. Mas aqui a religião segue os preceitos de um livro sagrado. Muito bem, a religião se alimenta do medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A filosofia de vida é alimento, é caminho. Portanto, prezados irmãos, essas são as considerações deste autor com este artigo. Não?
religião, espiritualidade, filosofia de vida. A propósito, acreditamos que a quase totalidade, se não a totalidade de todas essas suas considerações, bate. Está bastante evidente, está bastante claro. Mas nós temos algo para uma reflexão bem maior, que é sob a ótica da doutrina espírita. Então vem a pergunta: qual o verdadeiro sentido da religião? Então está aqui a nossa reflexão a propósito. Se não vejamos, a religião pode ser definida como sendo o anseio do espírito de religar-se à sua origem, que é Deus, para a concepção renovada do Deus Criador, ou Deus causa, origem. O religar-se deve ser concebido como retorno do espírito à sua origem, que, para a teoria da formação unitária do universo, é o retorno do princípio inteligente ao núcleo de energia absoluta de onde emanam as leis naturais e a decisão de agir. Evoluir ou progredir é avançar para o conhecimento, para a verdade que é Deus. Deus, por não ser limitado, mas um manancial infinito de poder, sabedoria e conhecimento, não fez ou criou nenhuma religião, mas dele derivam as leis básicas que regem a ordem cósmica. Dessas leis derivam princípios que norteiam o espírito em sua caminhada evolutiva, ou de retorno ao Pai, dentre os quais pontifica a religiosidade. Bastante profunda, em grande profundidade, estas considerações. Sim, nós sabemos que, sociologicamente falando, religião é forma, né? É um grupo social, a exemplo da família, a exemplo do trabalho, a exemplo do esporte, né? A exemplo do grupo escolar, etc., etc. Mas, em se tratando aonde se pontifica a religiosidade, nós aí vamos ter o quê? Algo de essência. Então, vem aqui a questão: e o que é religiosidade? A resposta é: a religiosidade é o anseio inato do espírito pelo retorno à origem, ou seja, a Deus. A religião é a expressão formal da religiosidade humana, que se formaliza das mais diversas formas, de acordo com o estágio evolutivo do homem, em cada momento e lugar, indo das religiões primitivas, selvagens, até ao aprimoramento das expressões religiosas moralizantes, que ensinam a prática do bem e a prevalência dos princípios morais. Portanto, a religião, que é uma consequência da religiosidade inata do espírito, tem a força de trazer o homem à reflexão, colocando freios aos instintos brutos. No exercício da religiosidade, o homem se entrega à busca do Criador e caminha na direção da verdade. A afloração da religiosidade formalizada por uma religião é a tendência natural do homem. É judicioso notarmos que os grandes avanços do homem se assentaram nos alicerces religiosos.
evidentemente, não? Muito bem. Os grandes missionários que vieram à Terra fundaram alguma religião? Eis a questão. Os grandes missionários que vieram à Terra fundaram alguma religião? A resposta é: os grandes missionários que vieram à Terra não fundaram religiões, apenas apontaram caminhos para o aperfeiçoamento moral e espiritual do homem. Buda ensinou a renovação da mente pelo cultivo de bons pensamentos e pela prática do bem, resumindo a regra de vida dizendo: pratica todo dia uma boa ação e deixe de praticar uma má. Cristo, o mais luminoso dos missionários, tal como fizera Buda, resumiu toda a sua mensagem ensinando: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Consta de Mateus 22, 34 a 40. Para arrematar sua mensagem, Jesus afirmou: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. A parafernália religiosa que assoberba o mundo é uma resultante da ação dos senhores da doutrina sobre as mensagens deixadas pelos missionários, tisnando cada um o ordenamento apontado, com as cores de sua interpretação hermenêutica. Qual é a diferença marcante entre o espiritismo e as religiões dogmáticas? Eis o ponto-chave da questão, prezadíssimos irmãos. Qual é a diferença marcante entre o espiritismo e as religiões dogmáticas? Realmente, antes de respondermos, gostaríamos de frisar que Allan Kardec, ele não, no momento da codificação, ele diz que a doutrina espírita seria uma doutrina filosófica e científica, de consequências morais. Ele não fez uma abordagem à primeira vista de que o espiritismo seria mais uma religião, mas deixou tudo preparado para que o espiritismo realmente fosse a religião. Religião essa sem dogmas, sem aparatos, sem liturgias, sem papados, sem bispados, etc. Hoje, nós poderemos, evidentemente, fazer com convicção de que o espiritismo é religião, filosofia e ciência, abordando, portanto, esse tríplice aspecto, mas religião não dogmática, mas o espiritismo não se condiciona ao sistema de dogmas, mas se livra dos sistemas de dogmas porque oferece uma abertura cósmica, uma abertura universal para o entendimento, para
a evolução do espírito, do princípio inteligente. Muito bem. Qual é a diferença marcante entre o espiritismo e as religiões dogmáticas? A resposta: os dogmas são princípios impostos pelos doutrinadores religiosos aos seus crentes, que devem aceitá-los sem a menor análise crítica. Os dogmas são impostos sob penas aos que o venham descumpri-los. Aqui reside o grande distanciamento das religiões dogmáticas, cujos corolários são o pecado, a perdição eterna ou a salvação perene e o espiritismo. Os dogmáticos condenam os recalcitrantes ao fogo do inferno, ou prometem salvação e o paraíso contemplativo aos obedientes, sem que os doutrinadores expliquem de onde lhes vem o poder de condenar ou absolver. Enquanto isso, o Espiritismo atribui a cada um, em razão do livre-arbítrio, a responsabilidade pelos seus próprios atos. O pecado é substituído pelo erro e a condenação eterna pelas consequências boas ou más dos atos praticados. Totalmente diferente da dogmática, das religiões. Muito bem. E a tônica do Espiritismo, qual é? Resposta: o Espiritismo não se prende a nenhum dogma, pois entende que o progresso não admite o acorrentamento do espírito a conceitos que contradizem a razão e a verdade científica, que norteiam a evolução. Ao contrário do ferrete dogmático, o Espiritismo ensina a liberdade de agir ao peso da responsabilidade na busca da verdade. Os sacramentos, que são a imposição formal da fé, oferecido pelo agente religioso, sob o guante impositivo do Senhor da doutrina, também são dispensados pelo Espiritismo, por entender que a fé não se prova por atos externos, cerimoniais ou sinetes sacerdotais, mas emana do ímã da alma, pela aceitação livre do adepto aos princípios e conceitos doutrinários. No Espiritismo não existe o batismo, pois cada um é o senhor de suas próprias decisões e o juiz dos seus atos, sendo a sua fé a resultante de decisões endógenas. O ato formal religioso do casamento também não é adotado pela doutrina espírita, por ser uma formalidade civil que não induz a uma verdadeira união regida pelo amor. A propósito, é de suma importância refletirmos de que o que Deus uniu, o homem não desune. Isso em se referindo ao casamento. Mas aí é que está uma grande falha. Será que Deus se faz presente na união de todos os casamentos? A doutrina espírita rechaça essa colocação. Haja vista que existe uma pluralidade imensa de atitudes casamenteiras por interesse, pela beleza física, pela posição social, política, religiosa, né? Pelo encadeamento, pelas alianças, né? de nações, de impérios, de reinados.
Então, será que Deus se faz presente? Mas o que Deus uniu, o homem não desune quando essa união é feita com amor, com conhecimento, com vivência. Quando considera o outro não um inferno, quando diz Paul Sartre que o outro é um inferno, mas quando considera o outro como um seu irmão, como alguém que com ele possa não olhar em direções opostas, mas ambos olhar numa mesma direção, para que realmente possam progredir, possam evoluir, porque só o amor que constrói, só o amor que edifica, só o amor constrói para a eternidade, nas palavras de Emmanuel. Muito bem, prezados irmãos, por que Allan Kardec fundamentou a doutrina espírita sobre o Evangelho de Jesus, quando dizia tratar-se de doutrina filosófica e científica? Porque Allan Kardec fundamentou a doutrina espírita sobre o Evangelho de Jesus, quando dizia tratar-se de doutrina filosófica e científica. É bem sabido de todos nós que numa reunião de adeptos da filosofia, da ciência, né, da medicina, da engenharia, quando se usa um termo de religião, de religiosidade, logo as pessoas torcem o nariz. Isso é grande verdade, torcem o nariz. Mas, então, né, por que Kardec, fazendo a proposta de que a doutrina espírita é filosofia, é ciência, e enfoca o Evangelho de Jesus? A resposta é essa. O Espiritismo é doutrina completamente liberta de quaisquer ritos, devoções, hierarquias, símbolos e idolatrias, pois Allan Kardec preocupou-se em evitar que os postulados da codificação pudessem abastardar no futuro, devido à divergência de interpretações pessoais. Os ensinamentos espíritas vão diretos ao entendimento do homem, sem o enigma dos dogmas peculiares das seitas religiosas. Tudo é claro e fácil. Não há vocabulário iniciático, mistérios ou símbolos que exijam pesquisas demoradas e análises profundas para suas interpretações. O codificador sempre considerou o espiritismo como religião num sentido filosófico. Veja bem, prezados irmãos, o codificador sempre considerou o espiritismo como uma religião, mas num sentido filosófico e não de seita, cuja doutrina é de confraternização e comunhão de pensamento sobre as próprias leis da natureza. As reuniões espíritas devem realizar-se com recolhimento e o devido respeito por ideais tão valiosos e sublimes como crer em Deus, na imortalidade da alma, na retificação espiritual através da reencarnação, na aventura humana, na igualdade de justiça, na prática da caridade e no exercício incondicional do bem. Em consequência, o Espiritismo é realmente doutrina de sentido religioso, uma iniciativa sensata para religar
a criatura ou criador, através do processo mais digno do espírito imortal, além de doutrina filosófica e afim à ciência do mundo, também prega o culto religioso na sublime intimidade das criaturas para maior aproximação do Criador. Allan Kardec reconheceu que não havia código moral mais avançado e eletivo aos propósitos do Espiritismo do que o Evangelho de Jesus. Qual é o papel principal do Espiritismo hoje? Qual é o papel principal do Espiritismo hoje? Resposta: o principal papel do Espiritismo é o de revelar antecipadamente aos homens de hoje as condições superiores da vida futura. Apresenta, portanto, o esquema da ação humana do porvir com os postulados morais a serem admitidos hoje pelos homens. Há de influir em todas as atividades, expondo roteiros sadios de vida superior, não como doutrina estática, de culto e sistema religioso particularizado, porém, vivência incondicional nas relações da vida em comum. O Espiritismo, portanto, é lâmpada destinada a iluminar a humanidade. E o Evangelho é a luz que o alimenta nesse desiderato superior. Mas não é o homem que deve aguardar a aproximação do Evangelho, porém, buscá-lo pelo exercício constante dos preceitos que ali estabelecem a norma da vida superior. O Evangelho é fonte criadora de homens incomuns, justos e não fortes, altruístas e não egoístas, humildes e não exaltados, ternos e não cruéis, pacíficos e não belicosos. Será o reino de homens santos ou de gigantes vencedores de suas próprias paixões, componentes de uma civilização de aristocracia espiritual, onde os brasões mais nobres não ostentam as armas da morte, mas trazem a insígnia da vida eterna e do amor do Cristo. Todos os problemas do mundo serão selecionados sobre a lei aferidora do Evangelho, na vida fecunda e sublime de homens que se alimentam sob o amor fraterno do Divino Mestre. Eis, portanto, a proposta da doutrina espírita hoje, a vivência do Evangelho do Cristo. Relegado, esquecido, totalmente destituído da essência, da origem do cristianismo primitivo. A doutrina espírita, o espiritismo, tem esta proposta hoje. Mas, prezados irmãos, atenhamos para um aspecto da maior importância, o que eu tenho dito várias vezes. Espiritismo é religião dos espíritos, na concepção de Emmanuel. Movimento espírita é uma tentativa dos homens, ao abraçar a doutrina espírita, fazer com que a mesma possa continuar na sua essência, na sua magnanimidade,
Caso contrário, é mais um movimento. E que nós estamos vendo, existe pluralidade imensa de movimentos religiosos, né, que pululam por aí, mas o Espiritismo continuará na sua essência. Com os homens, apesar dos homens, ela continuará, porque ela tem como origem, tem como nascimento, desde o princípio da humanidade. Finalmente, com esta colocação, ainda queremos encerrar com a seguinte questão: qual a expressão religiosa dos tempos que estão chegando? Nós vamos ler a resposta, mas antes vamos fazer uma afirmativa. Tudo se modifica, tudo se transforma. Inclusive as religiões. Dialogando, conversando com uma pessoa de outra religião, ela me afirmou uma certa feita, dizendo, uma colega de escola, né? Ela virou para mim e disse: professor, nem tudo que o pastor fala eu aceito, eu admito. Nem tudo. Veja bem que há um processo de conscientização dos espíritos. Conheço uma pessoa que também trouxe uma afirmação da seguinte maneira, que só não afastava do grupo religioso a que ele pertencia por causa do coral que ele era membro e por causa das pessoas que ali ele fez amizade. Mas as considerações dogmáticas já está com os seus dias contados, porque o planeta está passando por uma transformação de grande quilate. Muito bem, prezados irmãos. Então, ainda queremos encerrar com a seguinte questão: qual a expressão religiosa dos tempos que estão chegando? A resposta: liberta-te pelo conhecimento, pois este evidencia a verdade. Este é o princípio racional. Ama a Deus sobre todas as coisas. Este é o princípio da religiosidade. Ama o próximo como a si mesmo. Este é o princípio da moral. Quando o homem atingir esse estágio evolutivo, viverá em harmonia com as leis naturais, indene ao medo e ao mal, seguro pelo conhecimento e conscientemente retornando ao núcleo criador de onde derivou. Nesse estágio, a forma exterior da religião será apagada pela expressão interior da religiosidade. Muito obrigado, meus irmãos. Que o meigo Rabone da Galileia continue nos abençoando hoje e sempre. Obrigado, meus irmãos. Prezados irmãos, presentes a essa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila, agradeçamos a Jesus pela oportunidade de termos o irmão Félix, que veio nos trazer os esclarecimentos a respeito das lições evangélicas trazidas pelo Mestre já há mais de 2000 anos. Pedimos, Senhor, que continue o amparando, a fim de que Ele possa dar continuidade a essa benfazeja tarefa. E nesse momento, prezados irmãos, vamos passar para a atividade do passe virtual. E eu concito a todos os irmãos para que se sentem
em suas cadeiras, em suas poltronas, bem confortavelmente, a fim de que possam alcançar um estágio de relaxamento físico, e para que esse mistério seja sucedido, a gente pede que cada um faça um exercício respiratório por 2 vezes, inspirando o ar, o oxigênio pelas narinas, lentamente, e expirando lentamente também pela boca. Mais uma vez, vamos inspirar esse ar que é o hálito divino, que penetra em todos os nossos poros, todo o nosso campo energético, e expirar pela boca. E assim nós atingimos um estágio de relaxamento e podemos mais facilmente visualizar na nossa tela mental a figura meiga de Jesus aqui entre nós. Pois, como ele mesmo disse, meus irmãos, que ele estaria no local onde estivesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome. Então, com a fé de que esse mistério está acontecendo, visualizamos a figura do Mestre Jesus, que do alto do seu trono de glória está enviando para todo o globo terrestre, e para nós especificamente, aqui sintonizado com as forças positivas do Divino Amor, essas energias quintessenciadas, multicoloridas, de uma beleza inimaginável, que vai penetrando em nosso campo mental, em nosso campo energético, através do centro coronário, que se encontra no alto das nossas cabeças. E esse energismo superior vai penetrando e fluindo para os demais centros de força. E à medida que vai penetrando no nosso campo, vai envolvendo os nossos órgãos. A começar pela cabeça, o cérebro, os nossos órgãos da visão, os órgãos do olfato, os órgãos da degustação. Toda a nossa garganta recebe o impacto dessa energia do Rei do Amor e flui para o nosso coração, tonificando e envolvendo e energizando esse órgão tão importante. Segue a energia para os nossos pulmões, aqueles órgãos aos quais pedimos um atendimento especial, Senhor, a fim de que os pulmões sejam envolvidos pela couraça protetora das energias positivas. Segue o energismo para o pâncreas, para o baço, para o estômago e para o fígado. Envolve os nossos rins, intestinos e bexigas, e demais órgãos que compõem todo o nosso campo energético. Envolve toda a nossa pele e também a nossa ossatura. E nos sentimos neste momento, Senhor, numa sensação de bem-estar incontido, de muita paz, saúde, equilíbrio e harmonia.
nós agradecemos, Senhor, pelo apoio da espiritualidade amiga, os trabalhadores invisíveis que atendem a casa de Sheila, que nos proporciona as condições de fazermos esse contato com as energias mais elevadas que estão em todo o cosmos. E assim, nos sentindo pleno de energias do bem e do amor, nos sentimos no dever de transmitir as mesmas para aqueles irmãos que colocamos nos nossos cadernos de vibrações. Aqueles encarnados e também os desencarnados. Pedimos aos irmãos que vibrem no frontal de cada um desses irmãos, cujos nomes foram previamente colocados nos seus cadernos. Porque a energia do bem e do amor também vai fazer o mesmo trânsito do coronário ao básico no campo energético desses irmãos, beneficiando órgãos, glândulas e células em vibrações de paz, alegria, equilíbrio, saúde. E assim, Senhor, agradecidos, encerramos este momento do passe virtual, mas também pedimos que os amigos espirituais, seguindo a linha magnética do pensamento de cada irmão aqui presente, possam, em seus locais em que se encontram, modificar as moléculas das águas que esses irmãos já colocaram nas suas cabeceiras, nas suas mesas, e que se encontram nos copos e nas garrafas. E essas moléculas se transformem em elemento medicamentoso, a fim de que cada um que delas fizer uso com fé, já sintam o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, Mestre amado Jesus, encerramos este momento. Irmã Sheila, que está sempre atendendo às nossas rogativas, juntamente com toda a sua equipe. Nós vos agradecemos por todo o amparo e proteção. E também ao Mestre Jesus, em nome de quem iniciamos as nossas atividades da noite. Porque ainda queremos fazer um pedido, Senhor. Que aumente as nossas capacidades intuitivas, a fim de que os nossos protetores e os nossos guardiões, quando se aproximarem de nós, para transmitir, para sussurrar em nossos ouvidos as atitudes corretas de positivismo, as atitudes que devemos tomar no decorrer das nossas existências, a fim de seguirmos avante no nosso caminhar evolutivo. E sim, Senhor Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos na noite de hoje e pelo que recebemos nos dias que antecederam essa noite, e também pelo que receberemos com certeza nos dias que se seguirão na nossa jornada. Pedimos a permissão para encerrar as atividades da noite de hoje na vossa santa e doce paz. E que assim seja.